Este é o modelo de gráfico que a gente vai gerar após todas essas formatações. A ideia do gráfico é ficar muito semelhante a esse gráfico aqui. Aqui nesse gráfico possui várias características interessantes, alguns ícones marcados, alguns ícones identificados, como tipo de tráfego, os destaques às entidades, por exemplo, algumas com fotos, já com fotos, algumas destacadas com tipo de assunto, né, tipo tráfico de drogas, esse ícone aqui, né, marcando ele como tráfico de drogas. Esses outros ícones um pouco maiores que os outros, né, como vocês podem visualizar, tem uns que são bem pequenos, outros estão maiores, de forma que é possível ver o tamanho, pelo tamanho já dá um destaque neles. Esse outro aqui, por exemplo, é destacado também como uma arma, indicando que aqui dentro houve alguma movimentação, né, houve alguma conversa relativa à negociação com a arma, alguém citou alguma arma nessa conversa. Então, assim, a ideia é que ele fique mais ou menos dessa forma, com esses destaques, inclusive a cor também da moldura, então a escala, né? Tudo isso aqui baseado, esses destaques no tamanho e a cor da moldura, baseado na quantidade de interação que tem em cada alvo. Quanto mais interação tem um interlocutor com o alvo principal, maior vai ser a sua entidade, maior vai ser a sua aparência nesse gráfico. Você pode observar que tem esses outros aqui, ó, que tiveram pouca interação com o nosso alvo, então ele fica menor. Né? O que seria essa interação? São a geração dos cartões. Por exemplo, esse alvo aqui possui somente 4 interações, então vocês podem ver que ele ficou pequeno. Esse outro aqui não. Vocês vão observar, ó, foram gerados para ele 373 cartões, então assim, praticamente nesse período houve 373 interações entre eles. Por isso que ele ficou maior e já está em mais destaque. Então praticamente esses três aqui, ó, vão ter uma interação muito parecida. Esses outros aqui têm uma interação um pouco menor. E além disso, ele tem algumas características de alguns ícones para poder facilitar a nossa identificação. Né? Esses ícones aqui, por exemplo, são alvos que a gente já sabe o nome. Você tem ideia de quem é que é ele. Você já possui um banco de dados com o telefone que você já vai marcá-los aqui, de forma que quando você olhar, fala, opa, esse cara aqui eu já conheço. Né? Porque quando você olhar para o gráfico de uma forma geral, você já consegue visualizar quem são os mais específicos. Opa, esse cara eu conheço, esse aqui tem envolvimento com droga, esse outro aqui também tem, esse aqui eu penso que eu tenho a foto dele, esse aqui não, esse aqui tem alguma negociação com arma dentro dele, né, nessas conversas. Então assim, a ideia é essa. Nós vamos abrir aqui agora um novo gráfico para a gente poder já ir trabalhando essas características para vocês visualizarem. Né? Esse primeiro vídeo vai ser uma apresentação de como chegar a um gráfico parecido com esse aqui. Depois a gente vai esmiuçar cada detalhe desse, porque são vários detalhes nesse gráfico. Vamos fechar esse aqui. Vamos abrir um novo gráfico para a gente começar o trabalho do zero. Então vocês veem aqui dados, importar especificações. Aqui são as especificações que eu já deixei salva para a gente trabalhar com elas, né? Que a ideia disso é automatizar todo o processo. Você já deixa a especificação salva, você vai lá e puxa ela e já joga no seu gráfico, sem precisar de toda vez ter que mexer, sem precisar de ter que ir na planilha do Excel e ter que ficar trabalhando com ela, sem precisar vir aqui e ter que ficar alterando os dados ou fazer algum tratamento no Excel. Porque aí, se você tiver que fazer tratamento na planilha, toda vez que você tiver que trabalhar, você tem que vir na planilha e alterar. Então, toda planilha que você baixar, que você tiver, você tem que ir lá e trabalhar. Não. A ideia é essa. A planilha vai do jeito que ela vier da operadora, para quem enviar para você, você só vai pegar ela e trabalhar da melhor forma possível. Você pega a planilha e já importa para o seu gráfico, sem necessidade de ter que ir lá e ficar alterando valores. De forma que o I2 já vai fazer isso automaticamente. Você vai perder tempo na primeira vez para configurar essas especificações aqui, mas depois já não perde tempo para poder, não perde mais tempo em cada planilha. Você só perde uma vez o tempo, que seria configurar a especificação. A ideia é mais ou menos essa. Interessante. Nós temos dois tipos de bilhetagens, né? Estou falando aqui no caso da Vivo, que nós recebemos. Né? São a bilhetagem que eles enviam por e-mail, que eu coloquei aqui o relatório de bilhetagem chamada Vivo, e o relatório que a gente pega lá do Vigia. Esses relatórios possuem algumas diferenças, principalmente na ordem das colunas e em alguns dados que vêm dentro dessa coluna.